Agora eu acho que foi. Agora eu acho que foi. Bom, pessoal, então, meu nome é João Berthier, eu sou procurador aqui do Ministério Público do Trabalho, sou coordenador de estágio, né? E esse ano eu quero que o nosso estágio caminhe muito bem, como sempre caminha. E a nossa ideia é ter as nossas aulas mensais para discutir temas que ajudam a pessoa que aqui faz o estágio a entender o MP do trabalho. Eu quero falar um pouco hoje com vocês do papel do Ministério Público, trabalho na sociedade, mas antes, algumas coisas para vocês como estagiários, né? Lembrem do seguinte: o estágio é um ato educativo, como fala a Lei 11.788. Então, é fundamental que vocês, ao estarem trabalhando, aprendam. Cobrem isso daqueles com quem vocês trabalham, né? Estejam vocês na comunicação social, na administração, na engenharia de segurança, no direito, em qualquer área. Vocês podem e devem cobrar. E junto com o trabalho que vem a ser passado, venham as explicações. O estágio, claro, envolve trabalho, mas envolve também a aprendizagem ao estar trabalhando. É um ato educativo na essência. Então, cobrem isso e falem com a coordenação de estágio se tiverem problema quanto a isso, que o ideal é vocês trabalharem bem, é o dever de vocês, mas também aprenderem muito aqui, né? Então, por favor, fiquem atentos a isso e podem cobrar da coordenação esse retorno. Olha, eu quero trabalhar e aprender. Não dá para fazer um trabalho que você não entende o porquê, praticar um ato que não sabe o porquê da existência dele. Por isso essas aulas, inclusive, né? Para vocês terem mais compreensão do que é, para que serve o Ministério Público. Pois bem, vamos então partir para essa nossa aula, que vai durar 1 hora e pouquinho. Vai ser muito longa não, porque aulas longas não adiantam na telepresencialidade. Vai ser coisa de 1 hora e pouco. Pessoal, primeira coisa, quando a gente olha a estrutura do Estado brasileiro, onde se encaixa o Ministério Público? Por quê, gente? Porque existe um aspecto que é muito dele e só dele, quando eu penso na estrutura do Estado brasileiro. Por que isso? Pelo seguinte, pelo seguinte, é, qualquer órgão do nosso Estado você vai encaixar em um dos três poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Os três poderes. Qualquer órgão você encaixa em um dos três poderes. Polícia Civil, poder executivo do Estado. O Tribunal Regional do Trabalho, poder judiciário. Câmara Municipal, legislativo, e assim é. Tribunal de Contas, legislativo. O Ministério da Saúde, executivo. STF, judiciário. Então, qualquer estrutura do Estado brasileiro vai ter encaixe em um dos três poderes, menos o Ministério Público. É uma quarta estrutura. Então, essa é talvez a principal diferença. Vocês estão numa estrutura que é do Estado brasileiro, é uma quarta estrutura, mas é uma quarta estrutura que eu acho que não merece o nome de poder. E por que isso, gente? Por que não merece o nome de poder? Por que isso? Pelo seguinte, os poderes têm esse nome em função do papel de decidir que têm. Poderes são poderes porque decidem. Pessoal, fique à vontade para fazer pergunta, ou no chat, ou eventualmente abrir o microfone e falar, sem nenhum problema. A nossa marca aqui é da informalidade. Então, fique à vontade para isso. Quer falar? Abre o som e fala. Ou, se é mais tímido, bota a pergunta no chat. Mas, enfim, os três poderes são poderes em função do papel de decidir que eles cumprem. Querem ver só? Poder legislativo. Claro que aqui é uma simplificação. Mas o poder legislativo, nas leis que edita, cria as regras em função das quais convivemos. As relações familiares, contratuais, sucessórias, trabalhistas, tributárias. O poder legislativo tem esse nome porque a sua atividade preponderante é legislar. É regrar como se dá a nossa convivência em sociedade. É isso que ele decide, né? Veio ali Maria da Penha. Decisão tomada para você ter regras que combatam a violência contra a mulher. Essa é a lógica de legislar. Disciplinar como se dá a nossa convivência em sociedade. O poder legislativo tem esse papel decisório central. E o judiciário? O judiciário, aí a palavra decidir fica muito evidente.
O judiciário, quando provocado, quando alguém vai a ele exercendo o direito de ação, o judiciário vai responder dizendo o direito e compondo conflitos de regra. A quem assiste razão? Ao autor que ingressou com a ação ou ao réu que citado se defendeu? É decidir os conflitos que nascem numa sociedade complexa como a nossa. Então, o judiciário decide. Aliás, a expressão maior da decisão do judiciário é a sentença. É o sentir do juiz quanto ao caso levado a ele, que ele decide aplicando o direito. E o executivo? O executivo decide as políticas públicas a implementar. Como se dará a implementação da educação no país? Como será prestado o serviço de saúde? Como se dará a segurança pública? Resumo da ópera, pessoal: poderes são poderes em função de um papel decisório que cumprem. Por isso são poderes. Agora, o Ministério Público, aí cuidado, gente, alguns colegas meus acham que o Ministério Público é um quarto poder, né? Tem colegas que acham isso, né? Perfeito, entendimento, né? Mas eu acho que não, vou explicar o porquê. O Ministério Público, gente, se parece com o poder. Por que se parece? Poderes, cada um, tem suas próprias receitas no orçamento, que é uma lei editada para cada ano. Vocês pegarem lá a lei orçamentária de qualquer ano, inclusive, né, a 2024, tem as receitas lá que irão para o Executivo, para o Judiciário, Legislativo e receitas do Ministério Público. A lei orçamentária prevê as nossas receitas, até para a realização das nossas despesas. Pagamento de pessoal, membros, servidores, estagiários, pagamento. Pagamento de contratos, de prestação de serviços como transporte, limpeza, conservação predial, compra de imóveis, compra de carro, compra de material de informática. O Ministério Público faz a sua proposta orçamentária, que entra no projeto de lei chamado orçamento, Congresso aprova, presidente sanciona, vem a lei orçamentária, nós temos nossas receitas para ter autonomia. Nisso, o MP é igualzinho ao poder. Apresenta sua proposta orçamentária, que é embutida na lei orçamentária que é aprovada, e realiza o MP suas despesas com as receitas que tem. É uma autonomia financeira. Tem dinheiro para cuidar da própria vida. Como cada um dos três poderes tem. O MP é igual nisso. O MP também é igual, gente, no que tange a fazer sua gestão. O MP promove seus concursos públicos, suas admissões, remunera seu pessoal, dos membros aos estagiários. Faz concurso, admite, remunera. Concede férias, concede licença. O MP faz suas licitações para contratar a execução de serviços como limpeza, conservação, vigilância patrimonial. Ele também faz licitação, eventualmente, para obter fornecimento de bens, material de informática, carros. Também faz processos públicos para escolher imóveis que vai comprar ou, eventualmente, alugar. Então, o MP tem uma autonomia financeira e administrativa, tal como os poderes têm. Se eu ficasse por aí, seria ele um quarto poder, porque nisso ele se iguala aos poderes. A autonomia financeira e a administrativa que cada poder tem, o Ministério Público tem. Isso iguala. Por isso, alguns colegas acham que ele é um quarto poder. E, nesse aspecto, a igualdade existe, isso é inegável. Tal como cada poder, o MP faz sua gestão financeira e sua gestão administrativa com autonomia, respeitada, claro, a Constituição do país e as leis do país. Agora, por que eu acho que ele não é um poder? Por algo que eu já falei para vocês ainda há pouco. Poderes são poderes porque tomam decisões, e nós? O MP até toma decisões, mas meramente instrumentais. O MP decide instaurar uma investigação, decide ajuizar uma ação, mas quem julga a ação é o juiz. Então o MP até toma decisões, arquivar uma investigação que ele acha que não tem nada de errado no que ele investigou. Mas notem, o nosso papel não é decidir. Nosso papel é promover a defesa de interesses. Depois, quem quiser, pega o artigo 129 da Constituição para dar uma lida. O que vocês verão lá, no 129 da Constituição? Vocês verão as atribuições do Ministério Público, vários incisos. Instaurar inquérito civil,
requisitar informações e documentos, ajuizar a ação penal. O MP do Trabalho não tem essa atribuição penal, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas notem, se vocês forem lendo o artigo 129 de ponta a ponta, lá não se fala em decidir. É instaurar, promover, requisitar. Então, notem, o que o MP não tem, que os demais poderes têm, é esse papel decisório. O MP não decide sobre interesses que ele defende. Ele decide instaurar uma investigação, decisão meramente instrumental. Instaurar uma investigação, pode ser que arquive ao final. Se não arquivar, ajuiza uma ação. E se ajuizar uma ação, é porque ele vê uma ilegalidade que o investigado não viu, o investigado agora é o réu, dirá o juiz, quem está certo é o MP, ou é o réu, assim são as democracias, você pode se defender. A ideia é essa, investigar e ajuizar a ação. E aí, tirar o juiz se estamos certos, nós MP ou o réu. Ou se cada um tem razão em parte. Arquivei, aí vamos ver mais à frente como se dá a homologação do arquivamento, internamente aqui no Ministério Público. O MP, às vezes, né, ele vai decidir recurso de uma sentença num processo onde não foi parte. Vai que o autor ou réu é uma criança ou um adolescente. O MP tem que participar. Nem autor nem réu, mas como fiscal da lei. Ele vai participar. E vai que a sentença prejudica a criança. Ele pode recorrer para decidir com o tribunal, a segunda instância. O juiz errou ao ver do MP, ele recorre. Então vocês percebem que o MP não decide sobre aquilo que ele defende. Mas é algo muito importante porque defende os valores maiores de uma sociedade. Estamos no MP Trabalho, vamos chegar mais à frente para o que o MP Trabalho defende mais especificamente. Então, notem, trabalhem com essa ideia. O Ministério Público é uma estrutura autônoma dentro do Estado brasileiro. É isso que ele é. Estrutura autônoma dentro do Estado brasileiro. Não se insere dentro do Executivo, nem do Legislativo, nem Judiciário. É uma quarta estrutura. Autônoma administrativamente e financeiramente, como os três poderes são. Mas por mais que ele tenha a mesma autonomia para ter suas previsões orçamentárias próprias, suas receitas, para realizar despesas, por mais que ele seja autônomo financeiramente, como os três poderes são. Autônomo administrativamente, como os poderes são, para gerenciar seu material, seu pessoal. Ele é uma quarta estrutura, autônoma financeira e administrativamente. Mas eu sou dos que acham que isso não faz dele um poder. Porque papel decisório ele não tem como os três poderes têm. Regrar nossa convivência em sociedade, legislativo, resolver conflito judiciário, atender a sociedade concretamente com serviços públicos, executivo. Nós não. Nós temos um papel promocional. Nós defendemos os interesses maiores de uma sociedade. Então, essa é a primeira noção para vocês pensarem e começarem a compreender mais o que faz o Ministério Público. Mais ainda, gente, na essência, o que o MP faz está no artigo 127 da Constituição. Né? Nós somos os guardiões da ordem jurídica, do regime democrático e de direitos indisponíveis. Os valores centrais da ética pela qual deve ser pautada a nossa sociedade. É um guardião dessa ética, mas é um guardião como defensor, porque ele não decide sobre. Ele investiga, as ações, recorre, mas não decide. Mas provoca, sim, que decisões venham ser tomadas por instâncias outras, basicamente o judiciário. Acontece o seguinte, nessa nossa contextualização inicial, tá bom, eu falei o que o Ministério Público é, como quarta estrutura do Estado, e o papel de defender interesses maiores, valores maiores da sociedade. Acontece o seguinte, vamos tentar entender um pouco mais panoramicamente o Ministério Público. Por quê? Se eu for ao artigo 128 da Constituição, lá se dá um panorama do Ministério Público brasileiro. Querem ver só? Cada estado da Federação Brasileira tem na sua estrutura o Ministério Público do Estado. Ministério Público do Estado do Ceará, Ministério Público do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Cada estado, na sua estrutura de poder público estadual, lá está o Ministério Público, junto ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário do Estado, lá está o MP do Estado. Fez concurso para lá, você é promotor de justiça.
E você vai cumprir esse papel de defensor da sociedade, e quando for a justiça em regra, é a justiça do Estado. Então, cada estado da Federação Brasileira tem lá o Ministério Público do Estado. Fez concurso para lá, você é promotor de justiça. Não fala em promotor público. Isso é no seriado Law and Order. Aqui é promotor de justiça. Agora, o Brasil é uma federação. Então, fora os estados, há também a União. E há o Ministério Público da União. Só que o Ministério Público da União, gente, é ramificado. 4 ramos. Ministério Público Federal, que, de regra, quando há ajuizações, é na Justiça Federal. Ministério Público Militar, propondo ações na Justiça Militar. E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT. Pessoal, o DF se parece muito com os estados, mas se parece, não é igual. Cada estado tem seu Ministério Público. O DF não é assim, não. Há um Ministério Público que a União cria para o DF e para territórios, se voltarmos a ter territórios, o que eu acho que é impossível. O MPDFT faz no DF, que em cada estado faz o MP do estado. Então, o MPU tem 4 ramos. Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e, claro, onde vocês estão, Ministério Público do Trabalho. Então, levem em conta o seguinte: o MP do Trabalho é um dos ramos do MP da União. Notem, pensei o MP como um todo. Cada estado tem seu Ministério Público. Mas há o Ministério Público da União, composto por 4 ramos: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do DF Territórios, do Distrito Federal e Territórios, e Ministério Público do Trabalho. O MPT é ramo do MPU, junto com o MPF, MPM e MPDFT. O MPM, os crimes militares. O MP Federal vai atuar na Justiça Federal. O MPDFT atua no DF, se voltarmos à terra, atuará nos territórios. Mas o MPDFT faz no DF, que em cada estado faz o MP do estado. O que for atribuição do MP do estado em um estado vai ser do MPDFT no DF. O MP Trabalho, óbvio, oficia na Justiça do Trabalho. E nós somos divididos como? Temos a Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília, a PGT, nosso órgão de cúpula na estrutura do MP do Trabalho, a PGT. Mas temos as Procuradorias Regionais do Trabalho, vocês estão na PRT1. O Rio foi capital, somos a PRT1. Tem 24 PRTs. Então, há uma PGT e 24 Procuradorias Regionais do Trabalho. Vocês estão na PRT1. De regra, é uma PRT por estado, mas cuidado. Primeira região, Rio de Janeiro. Quarta região, Rio Grande do Sul. Terceira região, Minas Gerais. Oitava, Pará, e por aí vai. Mas saiba do seguinte: São Paulo é um estado muito grande, temos populacionais. Territoriais nem tanto, populacionais é. Por isso, São Paulo tem 2 PRTs. A PRT2, que pega a Grande São Paulo, indo ali para Santos, e a PRT15, com sede em Campinas. Gente, para cada PRT há um Tribunal Regional do Trabalho. Então, são 24 TRTs, 24 Tribunais Regionais do Trabalho, 24 Procuradorias Regionais do Trabalho. Então, assim como há o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sede em Campinas, há a PRT15, a Procuradoria Regional do Trabalho, 15ª Região, em Campinas. Campinas é a única cidade não capital que é sede de PRT e de TRT. Tem tanto uma Procuradoria Regional lá quanto um Tribunal Regional do Trabalho. Então, notem, São Paulo, lá está o TRT2, a PRT2, São Paulo e Grande São Paulo. O TRT15 e a PRT15, o interior de São Paulo inteiro. A 14ª Região, Acre, junto com Rondônia. 8ª Região, Pará, Amapá. 21ª, Amazonas, Roraima. E a 10ª região é uma estranhice, né? É o DF com Tocantins. Então, é a lógica das 24 procuradorias regionais do trabalho
que o MP do Trabalho possui hoje. Então, uma PGT, 24 PRTs. Uma PRT por estado. Mas cuidado, a PRT 8 pega Pará, Amapá, a PRT 14, Rondônia, Acre, a PRT 21, Amazonas, Roraima, a PRT 10, DF, Tocantins, a PRT 15, pega interior de São Paulo, e a PRT 2, São Paulo, Grande São Paulo até Santos. Mas para cada Procuradoria Regional do Trabalho, há um Tribunal Regional do Trabalho. Agora, cuidado, dentro de cada PRT tem as PTMs. Alguns de vocês estão em PTMs. São as nossas procuradorias no município. É a interiorização, que começou em 2004. Tem 20 anos que começou. Aqui somos 8 PTMs, né? Volta Redonda, Nova Iguaçu, Niterói, Friburgo, Petrópolis, Itaguaí, Campos. Quem tá faltando, gente? Faltou quem? Peraí. Cabo Frio, já falei? Vamos lá, vamos para a ordem. Itaguaí. Ó, Itaguaí. Vamos lá, vamos pelo sul. Volta Redonda, Nova Iguaçu, Itaguaí, Niterói. Nova Friburgo, Petrópolis, Campos e... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamos quase todos. Nova Iguaçu, Niterói, Cabo Frio, pronto, fechou, agora fechou, são 8. Né? Mas, enfim, pessoal, o que vai acontecer? As PTMs têm uma atribuição territorial de vários municípios para ficar mais perto da sociedade. Pois bem, feitas tais colocações, vem a grande pergunta do bate-papo de hoje. O que o Ministério Público defende? Ele defende o valor do trabalho. Pessoal, vamos pensar a Constituição do Brasil. Vocês vão ver que a Constituição do Brasil dá uma importância grande ao trabalho que explica por que há um Ministério Público do Trabalho. Querem ver só? Vamos tentar localizar o quanto o trabalho é importante na Constituição do Brasil. Pegue o artigo 1º da Constituição. Né? Lá estão os principais fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º. Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, lá está o valor social do trabalho. Junta esse artigo 1º com 193. O 193, pessoal, abre o título da Constituição sobre ordem social. E lá se fala que nossa ordem social se funda no primado do trabalho. O que essas duas normas jurídicas querem dizer? O artigo 1º fala em valor social do trabalho, artigo 1º da Constituição, logo o artigo 1º. Valor social do trabalho. O 93 fala que nossa ordem social, a nossa organização social se funda no primado do trabalho. Por que isso? Por que valor social do trabalho? Artigo 1º. E o primado do trabalho funda a nossa ordem social. Isso tem a ver com duas coisas, gente. O trabalho mostra aqui a importância que ele tem em dois aspectos. Primeiro, o trabalho é importante para a sociedade, gente. Uma verdade econômica. Qualquer grupo humano precisa, para seguir adiante, produzir riquezas necessárias. Vale para uma tribo de índios, vale para uma sociedade pós-contemporânea como a nossa. Qualquer sociedade, para seguir adiante, tem que produzir as riquezas que precisa. Se a sociedade produz riquezas que precisa, ela é viável economicamente. Em função de como distribui as riquezas, pode ficar viável eticamente. Direito do trabalho tem a ver com a viabilidade ética da sociedade. Já que você trabalhou, parte do produzido vai ser seu. Então, o que eu estou mostrando é que uma sociedade, para ser viável, tem que produzir riquezas que precisa. Para produzir riquezas, tem que ter, sim, né, matéria-prima,
Em sociedades mais modernas tem que ter investimento, infraestrutura, mas sempre tem que ter trabalho. O trabalho é um fator de produção. Sem trabalho, a sociedade não vai adiante. O trabalho é um dos motores da história. Uma sociedade caminha em função do quanto e como trabalhamos. Então, quando se fala em valor social do trabalho, ou primado do trabalho, o artigo 1º e o 193, a ideia é a importância que o trabalho tem para a sociedade onde ele é feito. Na sociedade com trabalho feito, na sociedade que trabalha, caminha. Agora, aí que está o ponto. Será que a importância que o trabalho tem é só essa? O trabalho é importante para a sociedade? Não. Vocês estão estagiando no MPT, na informática, administração, engenharia, direito, vocês estão, arquitetura, comunicação social, vocês estão estagiando aqui. Estão estagiando porque esperam que o estágio dê algum conhecimento que contribua para a formação de vocês, para vocês trabalharem com coisas com as quais vocês se identificam. Então, o trabalho é importante para cada pessoa. E não é importante para a pessoa para ela subsistir. É importante para construir uma história de vida. Né? Cada um de nós, gente, quer construir sua história de vida. Isso passa por família que temos, amigos que fazemos, mas também por trabalho que realizamos. As pessoas querem que a vida que tem faça sentido. E para fazer sentido, tem que encontrar um lugar no mundo. Para encontrar, uma das coisas a encontrar é trabalho. Então, notem, vocês estão aqui pensando num projeto pessoal que envolve trabalhar para se realizar. Realizar no campo remuneratório, no campo vocacional. As pessoas, quando procuram trabalho, não estão procurando só sobrevivência, mas sim construir a própria história de vida. Esse é o lado humanista que vocês devem ter na compreensão do trabalho. Então, notem, a Constituição está certa. O trabalho é um valor social e é o primado dele que funda nossa ordem social. Certo? O artigo 1º, correto, 193, porque denota a importância coletiva e a importância individual que o trabalho tem. O trabalho é importante para a sociedade, mas é importante para cada pessoa. Por isso que estar desempregado é barra pesada. Quer ver uma coisa interessante? Tentem explicar para um índio o que é o desemprego. Ele não vai entender. O índio acorda e tem o que fazer. O índio, no mundo dele, ele vai pescar, vai caçar, vai melhorar a tenda dele, vai transar com a índia, brincar com o curumim. Ele tem o que fazer. E o ser humano quer ter o que fazer. Por prazer umas coisas, por dever, mas a gente quer ter uma vida onde haja preenchimento dela. Agora, o que é o desemprego? Desemprego é um fenômeno do nosso mundo. Você acorda e não tem para onde ir, não tem o que fazer. E se você vai andar na rua, a rua é pública, não é sua. Ou tem espaço privado, que é de outra pessoa. Você matar um bicho não te acusa de crime ambiental. Ser desempregado é isso, você acordar e não ter o que fazer. É esvaziar a vida da pessoa. Então, a ideia é perceber a importância que o trabalho tem. A importância que o trabalho tem para a sociedade, como fator de produção, mas para cada pessoa, para a construção da história de vida dela. Gente, eu estou com o Jean Paul Sartre, a vida não tem um sentido a priori, não. Não tem um sentido a priorístico da vida. Você pode dar significado à sua existência por amigos que faz, família que tem, trabalho que realiza. Nós queremos que a nossa vida seja preenchida com atos com os quais, em princípio, nos identificamos. Pois bem, aí que está o ponto. Então, o trabalho é importante para a sociedade, mas para cada pessoa. Tanto é que daí eu posso ir ao artigo 6º da Constituição. O artigo 6º, gente, vai tratar de direitos sociais, educação, saúde, moradia, alimentação, lazer e trabalho. No artigo 6º está o direito ao trabalho. Gente, já que o trabalho é importante para cada um construir sua história de vida, que todos têm o direito a esse trabalho. No artigo 6º da Constituição não está o direito do, mas o direito ao trabalho.
É o direito que a pessoa tem de ter um lugar, um espaço no mercado para trabalhar. É o direito ao trabalho. Se o trabalho é importante para a construção da história de vida, importante que haja trabalho para todos. Pois bem, acontece que para trabalhar tem que se qualificar. Mais qualificado sou, melhores trabalhos conquistarei. Por isso, saindo do artigo 6º, eu posso ir para o artigo 227 da Constituição. E o que o 227 fala? Da proteção da infância, da adolescência e, por emenda constitucional, da juventude. O início da vida. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem. Lá se fala, no artigo 227, que cabe ao Estado, cabe à sociedade, cabe à família cuidar da criança, amparar o adolescente, auxiliar o jovem, inclusive na profissionalização, não na infância. Mas a contar da adolescência, na juventude, é hora de você estudar e se profissionalizar. Até porque você tem que estar preparado para exercer o direito ao trabalho. O artigo 227 é caminho para chegar ao artigo 6º. Não para por aí. Pegue o 205 da Constituição. Lá se fala da educação. E dentro da educação, do ensino. Educar é uma coisa mais ampla do que ensinar. Está dentro da educação o ensino. Mas fato é que educando e ensinando mais especificamente, o alvo, pelo 205 da Constituição, 205 qual é? É você preparar a pessoa para a cidadania, ser a pessoa consciente, saber pensar com a própria cabeça, isso é ser cidadão, e fora preparar para a cidadania, qualificar para o trabalho. É a preparação para o trabalho. O artigo 227, 205 se completam. E me levam ao artigo 6º, para você estar preparado para escolher trabalho. Então, trabalho é importante para a sociedade e para cada indivíduo. O trabalho é um direito para todos, e todos serão preparados para ele. Aí eu chego ao artigo 5º da Constituição. Lá estão direitos individuais. É o direito que eu tenho de ser como eu sou e aos demais cabe respeitar. Artigo 5º, inciso 13. Lá está a liberdade para escolher trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pessoal, em sociedades outras, variando a camada social que você nasce, variariam trabalhos que você poderia fazer. É só pensar na questão das castas na Índia, né? Houve época lá, em função da sua casta, alguns trabalhos para você eram proibidos, outros oferecidos, outros impostos. A nossa sociedade não é em castas, ela é muito desigual, mas não chega a isso. Resultado, qualquer pessoa pode ambicionar exercer qualquer trabalho. É o que está no artigo 5º 13. Escolha trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pessoal, vai que uma profissão não é regulamentada. Qualquer um pode exercer ela. Uma profissão que não tem lei regulamentando, qualquer um pode exercer. E quando a profissão é regulamentada, como é a advocacia? Aí, teu direito agora foi restringido. Quer ser advogado? Tem que ser bacharel em direito e ter inscrição na OAB após exame de ordem. Então, toda vez que você regulamenta uma profissão, você limita o exercício dela a quem atendeu que a lei está exigindo de todos, porque a lei trata todos com igualdade. Então, notem, o que o artigo 5º 13 diz é: qualquer pessoa pode querer exercer qualquer profissão e terá que atender o que a lei exigir, se ela exigir alguma coisa daquela profissão ali. Então, você quer exercer profissão não regulamentada? Vai fundo, é a tua liberdade. Agora, quer exercer profissão regulamentada como médico, advogado, aí você tem que atender o que ele exigiu. Na advocacia, o exemplo que eu dei é ser bacharel em direito e ter inscrição na OAB, o que demanda passar no exame de ordem. Aí você pode exercer validamente a advocacia. Então, notem, se eu parasse por aqui, teríamos um problema.
que é uma coisa arriscada quando se estuda direito, né. Você, quando estuda direito, pode cair no idealismo, porque se eu parasse a aula por aqui, eu teria descrito o mundo de moranguinho, né. "Ah, o trabalho é importante para a sociedade, para cada pessoa. Toda pessoa tem direito ao trabalho, toda pessoa é preparada para o trabalho e escolhe o trabalho que quer". Se eu parasse a aula por aqui, teria sido isso que eu teria dito, mas não vai ser assim não, né. Porque o direito é uma ciência muito operacional, mais ainda o Ministério Público ao lidar com o direito. Nós temos que ter muito pé na realidade, para não cair em devaneios. Aí que está o ponto, gente. Tudo que eu falei, principiologicamente, está certo. É o que a Constituição quer. E a Constituição é a lei das leis, se impõe a todos. O problema é que quando você fala de direito ao trabalho, quando você fala em escolher trabalho, ofício e profissão, você não pode nunca esquecer que esse direito ao trabalho, quando você exerce no mercado de trabalho. E quando você lança a mão da palavra mercado, você está sempre falando de um ambiente que produz e reproduz continuamente diferenças. Se alguém consegue um emprego, outros não conseguiram. Se um é dispensado, o outro ficou no emprego. Se um é promovido, o outro não foi promovido. Um passa em concurso, outro não passa em concurso. Esse direito ao trabalho do qual estou falando, que é tão importante assim para a realização de cada um, esse direito ao trabalho, você quando vai realizá-lo, você vai realizar ele competindo com outras pessoas. Se certo emprego é oferecido, mais de um quer o emprego. Se um consegue, os demais não conseguem. Vocês, quando passam em prova de estágio, tem que não passe. Resultado, esse direito ao trabalho do qual estou falando, esse direito ao trabalho, você, para realizá-lo, se lança no mercado de trabalho, que é um ambiente produtor e reprodutor, minuto a minuto, de diferenças. Repito, se alguém consegue um emprego, outros 10 não conseguiram esse emprego. Se um é dispensado, o outro, se bobear, salvou o emprego dele. Um é promovido, o outro não. Um passa em concurso, o outro não. E esse jogo, pessoal, e aí é muito importante, né? É um jogo onde as pessoas não partem do mesmo ponto, não têm as mesmas chances, não chegam aos mesmos lugares. Nada disso é justo. Em função da família na qual nasci, pode ser que as coisas fiquem facilitadas porque tem dinheiro lá, ou pode ser que não, que eu nasça em situação difícil. Eu posso nascer cadeirante. Resultado, essa disputa é uma disputa onde as pessoas não partem do mesmo ponto, não têm mesmas chances, não chegam aos mesmos lugares. E agora vai ter uma coisa muito importante para dizer para vocês, e é muito importante que vocês estão estagiando. Fora fazer estágio, estudem. Por quê? Porque, na verdade, num sistema como o nosso, que é capitalista, poucas pessoas trabalham com aquilo com que se identificam. Trabalhar, as pessoas precisam, mas muitas vezes, se você está qualificado, você acaba escolhendo o trabalho que você desejou. Sabe quando você trabalha com coisas que você gosta? Trabalhar sempre uma hora cansa, trabalhar é barra pesada em alguma medida, mas fica mais fácil quando você trabalha em coisas que você gosta, né? É a tal história, né? O médico se vê no paciente que salvou, o engenheiro se vê no prédio que construiu, o advogado na petição inicial que fez, o índio se vê nos desenhos que faz no vaso que ele fabricou. As pessoas querem se ver no trabalho que fazem, mas no capitalismo isso é para poucas pessoas. A maioria trabalha com coisas com as quais não se identifica. Alguém quer entregar comida com fome? Alguém quer vender o que não pode comprar? Alguém quer construir prédios onde jamais vai morar? É tal história. Tudo que eu expliquei até agora é verdade. É uma verdade principiológica. Mas precisamos de mais do que princípios para encarar o mundo como ele é. Na prática,
Poucas pessoas trabalham com coisas com as quais realmente se identificam. Ah, eu trabalho e gosto do que eu faço. Bacana, maravilha, isso é para poucos. No sistema capitalista, a maioria vai trabalhar com coisas com as quais não se identifica. É o que elas vão conseguir para escapar de algo pior que o desemprego. A pessoa pode ter um trabalho que ela não gosta e nem chance de coisa melhor teve, em função de não ter tido acesso à educação, à profissionalização. Resultado, num sistema como o nosso, a maioria das pessoas trabalha com coisas com as quais não se identifica. Elas não se veem no trabalho que fazem. Repito, entregar comida com fome, vender o que não pode comprar, construir imóvel onde jamais vai morar, montar peça que não sabe para que serve. Isso tudo existe no capitalismo. E aí que está o ponto. Se você trabalha e se você não se identifica com o que você faz, eu sou uma pessoa que trabalho, eu vendo coisas que eu não posso comprar, que eu nem acho boas. Eu não me identifico, mas foi pelo que eu consegui, vou me virando lá. Eu construo um prédio, eu jamais vou morar aqui, eu nunca vou ter dinheiro para isso, eu sou um operário. Esse prédio é de luxo. Eu botei cada, né, mármore que está aqui, mas não vou morar aqui nunca. Pessoal, aí trabalhar fica barra pesada, né? Trabalhar porque precisa, trabalhar porque necessita, trabalhar no que você não gosta. O perigo é trabalhar, começar a não fazer sentido. E se o seu trabalho não faz sentido, a sua vida pode não fazer sentido. Por que que eu estou aqui? Assim, vocês estão aqui fazendo estágio para tentar trabalhar com coisas com as quais vocês se identificam. E trabalhar com coisas que vocês se identificam facilita trabalhar, fora que esses trabalhos que você faz por vocação costumam ser os melhores pagos, de regra. Mas isso num mundo como o nosso é para poucos. Estudem. Fazer estágio, fazer faculdade, estudar tem a ver com isso. Se qualificar para conseguir trabalhos melhores, que a maioria tem, e trabalhar com coisas com as quais vocês se identificam. Isso ajuda na hora de trabalhar. Por uma coisa é certa, a maioria não vai gostar do trabalho que faz, nem vai gostar de quanto ganha. Eu sou membro do MP Trabalho há mais de 2 décadas. Uma das frases que eu mais ouvi foi essa: eu não me identifico com o meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, não estou satisfeito com o quanto ganho. Isso é recorrente. Agora, aí que está o ponto. Para a situação ser minimamente suportável, o que faz a Constituição? Entra o artigo 7º da Constituição. Os direitos que trabalhadores têm: salário mínimo, 13º, adicional por hora extra, adicional por trabalho insalubre, repouso semanal, limitação de jornada. Gente, é como se a Constituição prometesse o que dá para tentar cumprir. É como se a Constituição dissesse: olha, trabalho é importante para a sociedade, é importante para a sua vida. Eu não sei o quanto você vai se qualificar para o trabalho, não sei o quanto você vai ter condição de chegar ao trabalho que você sonhou, mas uma coisa é certa: do ato de trabalhar subordinado a alguém virão direitos. É o que o artigo 7º promete. Tipo, você pode detestar seu emprego, mas são 8 horas. Outras 16 sobram para você ir voltar para casa, dormir, descansar um pouco, fazer outra coisa. E, aliás, esse trabalho que você faz dia após dia que você não gosta, no que é pago o salário, não pode ser menor que o mínimo, a sua conta no fundo de garantia é alimentada. Você talvez compre uma casa própria que você não imaginava ter anteriormente. Terá feito sentido trabalhar porque agora tem casa própria. Aliás, vai ter um mês do ano que você não vai trabalhar e vai ganhar mais um terço as férias. Você tem 11 meses, 12 meses trabalhando na empresa lá, dentro daqueles de 12 meses. 12 meses seguintes, um mês é de férias. Você vai ter um mês para você, ganhando o seu salário mais um terço sem trabalhar. Tipo, vale a pena então trabalhar, porque eu estou tendo um mês para mim. Então, notem, qual é a promessa que o artigo 7º faz? A promessa é:
do ato de trabalhar subordinado a alguém virão direitos. Tipo, repito, você faz um trabalho que você nem gosta, mas olha, ainda que você não esteja realizando sua vocação, desse ato nascem para você direitos, para ter um descanso na semana, um descanso no ano, para ter uma vida melhor, quem sabe oportunizar para o seu filho que você não teve, ter uma casa própria via contribuições ao fundo de garantia ao longo dos anos. A ideia é essa, né? De trabalho não tem a ver com remunerar o trabalhador, mas permitir que a vida dele faça sentido. Então, quando o MP atua, o alvo é esse, é fazer com que esses direitos sejam respeitados, não é para o empregado receber, não é só isso, é para a vida dele fazer sentido para ele, sendo respeitada pelos outros. Agora anotem, pessoal. Tá bom, o artigo 7º prevê direito para trabalhadores que trabalham subordinados, como é o caso dos empregados. Mas não para por aí. O artigo 39 tem direitos para o servidor civil. E o 142 direitos do servidor militar. São 3 normas que pregam a mesma coisa. Do ato de trabalhar, vem direitos. O artigo 7º, para trabalhadores em geral. O 39, servidores civis. O 142, servidores militar. Trabalhou, tem direitos. Pois bem, acontece o seguinte, gente, não dá para parar por aqui ainda. Por quê? Pelo seguinte, esses direitos, uma coisa é afirmá-los na norma, outra é ver eles realizados. O problema da efetividade, né? Até que ponto o direito que está na ordem jurídica é vivenciado na realidade? Porque esses direitos não são aceitos por empregadores tão facilmente. Tem a classificação muito interessante no direito: a norma jurídica de aceitação social e a norma jurídica de rejeição social. O que é uma norma jurídica de aceitação social? O que é uma norma jurídica de aceitação social? Gente, norma jurídica de aceitação social é quando a norma manda fazer que as pessoas já fazem em princípio. Tipo, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O que ele exige ali é que os pais tratem os filhos bem. Grande parte dos pais e mães fazem isso não porque o ECA manda, mas por amor. Eu trato a Fernandinha da melhor maneira que eu posso, minha filha. Então, notem, é uma norma de aceitação social. Quando o Estatuto da Criança, do Adolescente, manda pai e mãe tratarem bem do filho ou filha, está mandando fazer o que as pessoas tendem a fazer. Essas normas de aceitação social é mais fácil garantir a efetividade. Você pune a exceção. Você pune aquele pai que maltrata a filha, que mata a filha. A norma jurídica de aceitação social, quando ela manda fazer, que as pessoas tendem a fazer. Código Penal, artigo 121, não matar. Matar alguém a pena é tanto, porque as pessoas tendem a não matar. Agora, tem norma jurídica de rejeição social, que é a norma que as pessoas só fazem porque a norma manda pagar tributo. Se pagar tributo fosse escolha, muita gente ia deixar de pagar. Ou seja, norma jurídica de aceitação social. A lei manda fazer o que as pessoas tendem a fazer já. Norma jurídica de rejeição social. A lei manda fazer o que, se ela não mandasse, não fariam. Qual é o problema de direitos trabalhistas? Para o empregado, são de aceitação social. O empregado quer um 13º salário. O empregado quer férias, quer o fundo de garantia, quer um salário mais alto. Que resiste ao empregador. E esse é um problema, porque o empregador, no campo dos fatos, é a parte mais forte. Ou seja, o artigo 7º consagra direitos, mas é fundamental seguir na briga para assegurar a efetividade deles. Porque qual é o problema de direitos trabalhistas? São de aceitação social para o mais fraco, de rejeição social para o mais forte.
Então, é fundamental garantir o respeito do direito do mais fraco pelo mais forte. É nessa que entra o Ministério Público. É nessa que entra o Ministério Público, né? É para você impor o que a lei manda fazer, até para o mais forte. Porque notem, direitos trabalhistas estão condenados a esse drama. São de aceitação social para o mais fraco, rejeição para o mais forte. E o mais forte é quem resiste. Então temos um problema para fazer valer a efetividade. Não basta consagrar tais direitos. O grande drama está no campo da efetivação deles. O problema é a efetivação. Aí que entra o Ministério Público, né? O Ministério Público não está ligado à criação de direitos, mas à efetivação deles. A impor o direito do mais fraco ao mais forte que está recusando cumprir de boa. Essa é a ideia. Agora, notem, pessoal, claro que não é só MP, para dar uma visão mais ampla. Já que esses direitos são direitos do artigo 7º, que por si só não chegam à realidade tão facilmente, entra o Estado. Pegue o artigo 22 da Constituição. O 22 diz quais são as competências da União para legislar. Lá está legislar sobre direito do trabalho. Leis trabalhistas são leis federais, em princípio. É competência da União, 22.1. É o Estado legislando no campo trabalhista, na figura da União. Quem faz lei trabalhista no Brasil é a União. Estados não fazem nem municípios. A regra geral é essa. Então, o trabalho é tão importante que o Estado mostra a sua primeira face, que é a face do Estado legislador. São as leis federais que vão tratar de trabalho, como é a CLT, como é a lei de greve, a lei do Fundo de Garantia. O direito do trabalho é basicamente um direito federal no Brasil. É o Estado legislador na figura da União. Não para por aí. Pegue o artigo 21 agora, inciso 24. São competências da União. Está lá no inciso 24 do artigo 21. Inciso 24 do artigo 21. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Pessoal, quem trabalha em PTM ou na COP, na área jurídica, já viu muito ofício para fiscalização do trabalho. É tal história. Eu vou lá no Poder Executivo, lá está o Ministério do Trabalho e Emprego, não o MP do Trabalho. Cuidado, gente. Ministério Público do Trabalho é ramo do MPU, pertence a essa quarta estrutura. Mas lá no Poder Executivo Federal, lá está o Ministério do Trabalho, e lotados, lá estão os auditores fiscais do trabalho. O auditor fiscal do trabalho cumpre a competência do artigo 21, inciso 24 da Constituição. É a inspeção do trabalho, é o poder de polícia em matéria trabalhista. O que faz o auditor fiscal? Vai na empresa para ver se está pago o salário em dia, se são concedidas férias, se o empregado está usando porque forneceram para ele equipamento de proteção individual, luva, bota, capacete, se o 13º foi pago. Então, é o Estado já fiscalizando se a lei é cumprida pelo empregador. São os auditores fiscais do trabalho. Exercem poder de polícia, fiscalizar se lei de ordem pública é cumprida em prol da sociedade. Então, é muito comum que a gente mande ofício para que auditores fiscais verifiquem as coisas. Se a empresa está pagando o salário até o 5º dia útil do mês seguinte, pagou 13º, concede férias, respeita a limitação de jornada, não abusa de hora extra, fornece o equipamento de proteção individual, faz exames médicos nos empregados na admissão, periodicamente na dispensa. O auditor fiscal aplica multas. Vocês percebem que ele decide, o que nós não fazemos. Ele pode aplicar uma multa na empresa. Pode, aliás, embargar uma obra irregular, interditar uma máquina num estabelecimento de risco iminente de dano ao trabalhador. É o poder de polícia. Então, o Estado legisla, na figura da União, artigo 22.1. E exerce poder de polícia, na figura da União também, artigo 21, inciso 24. Agora, nota, peraí, Bertier, você está falando, então, que quem legisla em matéria trabalhista é a União. Ok, 22.1 da Constituição. Quem fiscaliza é a União, artigo 21, inciso 24 da Constituição. Mas aqui no meu município, tem uma Secretaria Municipal de Trabalho. O que faz ela, então?
Se o nome não é esse, pode ser um outro. Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, Trabalho e Renda. Ah, Bertier, aqui no Estado é uma Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Peraí, se o poder de polícia da União está lá no Ministério do Trabalho, na mão de auditores fiscais, por que em todo município uma Secretaria Municipal, um Executivo Municipal que vai tratar do tema trabalho, e em todo Estado uma Secretaria Estadual do Executivo que vai tratar de trabalho? Por quê? Entra o artigo 2310 da Constituição. O que fala o 2310 da Constituição? O 2310, ele fala... O 23 trata das competências comuns da União, Estados, municípios e DF, as chamadas competências comuns, o tal federalismo por cooperação. São temas que a União atua, Estados e municípios, e o DF também. 2310, que eu encontro lá no artigo 2310. Combater causas da pobreza e fatores de marginalização. Pessoal, qual é a melhor maneira de combater causas de pobreza e fator de marginalização? É dar à pessoa trabalho na economia formal. Essas secretarias de poderes executivos municipais, que em suas pastas tratam de trabalho, essas secretarias, que no Poder Executivo Estadual tratam também tema trabalho, o alvo não é poder de polícia, quem fiscaliza é a União, o alvo é a implementação de políticas públicas. Qualificar a pessoa para o trabalho, ainda que tardiamente. Criar alternativa de renda, aquecer a economia, abrir e expandir mercado de trabalho. Políticas públicas para isso. Aquecer a economia, qualificar para o trabalho. Então, notem, o Ministério do Trabalho e Emprego exerce poder de polícia e implementa políticas públicas. Agora, em cada estado, em cada município, uma secretaria estadual municipal no executivo respectivo que vai tratar do tema trabalho. Então, vocês percebem que o trabalho é tão importante que o Estado nele mostra as suas faces todas. O Estado legislador, 22.1. O Estado fiscal, 21, inciso 24. O Estado implementador de políticas públicas, 23.10. Agora, relação empregado-empregador, claro que é uma relação conflitiva, né? Há uma ligação através de um contrato. Mas há um conflito subjacente ali, eu sei, gente. Tem relação de emprego, tipo casamento feliz, né? Aquele empregador que acha o empregado máximo, o empregado mega feliz com quanto ganha, mas não é o mais comum. O mais comum é que o empregado não curta tanto assim seu salário, o empregador acha que podia receber mais em troca do que paga. Ou seja, na superfície há um contrato, mas há um subjacente conflito ali. E esse conflito uma hora eclode. Por isso, olhando a Constituição, fora o Estado legislador, tratando do tema trabalho, 22.1, fora o Estado fiscal, que vai tratar do tema trabalho, artigo 24, inciso 21. Desculpem, o legislador é o 22.1, fiscal é o 21, inciso 24. Fora o Estado que implementa políticas públicas, 23.10, na esfera federal, estadual, municipal, ao Estado juiz, a Justiça do Trabalho, artigo 114. Os conflitos que são levados à Justiça do Trabalho. Os conflitos lá fruto das relações de trabalho, basicamente aquelas entre empregados e empregadores. É o Estado juiz no tema trabalho. Agora, como existem direitos fundamentais a defender, nesse assunto, lá aparece o Ministério Público do Trabalho. É só pegar o artigo 128. O Ministério Público é composto por Ministério Público de cada Estado e pelo MPU. Um dos ramos, Ministério Público do Trabalho. É o Estado mostrando as suas caras todas. O tema trabalho tão importante é que o Estado legisla, fiscaliza, administra, julga e investiga. É o caso do Ministério Público, para ajuizar ações quando há uma lesão de direitos trabalhistas fundamentais. Agora, cuidado, gente. Não daria para colocar tudo na mão do Estado. Se pegar o artigo 8º, lá estão os sindicatos previstos. E a greve no artigo 9º. Empregados e empregadores podem se entender no plano coletivo. Aliás, se eu for ao 37.6, lá está o direito à sindicalização para servidor público civil e a greve no 37.7. Para trabalhadores em geral, artigo 8º, artigo 9º. Para servidor civil, artigo 37.6 e 7, temos sindicalização e greve.
que é a sociedade se organizando para resolver suas questões, sem ser o Estado lá obrigatoriamente presente. Agora, claro, se for o 142 da Constituição, para militares, não há direito à sindicalização nem à greve, em função do tipo de trabalho que o militar faz, muito mais hierarquizado. Vocês percebem, então, que a Constituição dá muita importância para o tema trabalho. E dá para ver sistematicamente como fizemos hoje. O que eu mostrei para vocês é o quanto o trabalho está presente na Constituição. Eu nem esgotei, quer ver só? Se eu pegar a Constituição, quando fala de reforma agrária, se vê terra como não produtiva, se lá não se respeita o direito trabalhista. Mais um exemplo. Ao longo das aulas vão aparecer outros casos. Por hora, o que eu quero mostrar é o seguinte: o Ministério Público do Trabalho, quando se estrutura na atividade meio dele, na atividade fim dele, o alvo é ser um garantidor da efetividade desse sistema. Um sistema que está na Constituição do Brasil, claramente colocado lá. E nosso papel qual é? É o papel de Ministério Público. É de investigar e defender direitos que são fundamentais na questão do mundo do trabalho. Por isso, combater o trabalho escravo, combater discriminação no mercado de trabalho, combater as fraudes, as lesões ambientais. Tudo isso vai ter um momento específico para tratar com vocês. O que eu estou mostrando é que há um sistema de proteção constitucional do trabalho. O MP Trabalho não é o único, mas um dos garantidores do sistema. Pessoal, quero saber de vocês. Perguntas, pessoal, podem fazer que é a hora. Alguém fez alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, é hora da pergunta se quiser fazer, ou no chat, ou abrindo o microfone, fiquem à vontade. Beleza, pessoal. Então, olha só, foi a nossa primeira aula, né? Se quiser pergunta, pode fazer. Foi a nossa primeira aula. Se não quiser fazer, depois me procura na minha sala e me pergunta lá individualmente que eu respondo. Pode ter alguém tímido lá, não tem problema não. Agora, sim, a nossa ideia é ter uma aula por mês para conversar um pouco sobre MP, vocês irem entendendo aonde vocês estão trabalhando e para que serve o MP trabalho, tá bom? Então, muito obrigado e a gente vai continuar uma vez ao mês tendo aulas. Ou você, eu, ou algum outro colega vai dar, tá bom? Vou parar a gravação, pessoal. Tá aqui um abracinho, parar a gravação.